Amados, reconstruir. Talvez você esteja aqui em alguma área da sua vida, e eu tenho certeza que todos nós, alguma área da nossa vida, nós precisamos reconstruir. O que você entende quando fala reconstruir? Estava construído, desmoronou, acabou, deu algum problema sério, precisa ser reconstruído. Tirar dos escombros, das ruínas e trazer novo de volta. O que precisa ser reconstruído na sua vida? Será que existe alguma área que precisa de reconstrução? Relacionamento familiar, amizade, vida espiritual, ministerial. Às vezes você trabalhava com afinco na igreja, acontece alguma coisa e você deixa. Sua vida financeira precisa ser reconstruída. Amados, eu amo o livro de Neemias. Eu creio que tem 3 livros na Bíblia que falam muito sobre promessa, sobre aquilo que Deus pode trazer, sobre reconstrução da sua vida. É o livro de Josué, fala da conquista da terra prometida. É o livro de Neemias, que fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o livro de Apocalipse, que fala sobre o fim dessa era e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 livros que falam sobre a vitória de Deus, sobre as ações humanas. Eu queria falar sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias, ele conta a história de uma pessoa que ela era um servo simples. Ele era o copeiro do rei. Sabe o que o copeiro fazia? O copeiro era aquela pessoa, não sei se você já viu em filme, que levava o vinho, as comidas para o rei, e ele dava uma provadinha antes para ver se não estava envenenado. Que serviço bom, né? Era um serviço de confiança. Mas era um serviço, assim, se der errado. Neemias era isso. Ele não era engenheiro, ele não era político, ele não era construtor, ele não era nada. Ele era o copeiro do rei. E ele pega e vai lá e fica sabendo do que está acontecendo. Lá em Jerusalém, estava na Babilônia, palácio. Mas ele fica sabendo o que estava acontecendo com os irmãos dele lá em Jerusalém. Vamos olhar o que fala. Primeiro, a gente precisa entender que se você quer reconstruir algo, você precisa sentir uma dor profunda por aquilo que foi perdido. Você precisa querer que seja reconstruído. Você precisa ter afinco para pagar o preço, para que aquilo seja reconstruído na sua vida. Olha só o que diz Neemias. Eita! Eu acho que deu algum probleminha. Abra suas Bíblias no livro de Neemias. Por isso que a gente testa. Mas Neemias, capítulo 1. Novo Testamento, lá perto de Ruth. Já foi. Deu certo aí? Vamos lá, mas está aqui. Abra suas Bíblias que a gente vai ficar no livro de Neemias. Não confia no pastor não, gente. Abre as Bíblias aí. Capítulo 1, versículo 2 até o 4. E a Bíblia diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado.
As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Qual foi o sentimento de Neemias quando ele soube de Jerusalém? Ele chora, ele fica triste, ele não comia quando ele soube que a sua cidade estava completamente destruída. E muitas vezes, amados, a gente vê a dor do outro, a dor de uma cidade, a dor de um bairro. E nós olhamos assim e falamos assim, ainda bem que não é comigo. Ainda bem que eu estou no meu palácio. Ainda bem que está tudo bem. Toda reconstrução, ela começa primeiro pela oração. Primeiro, você precisa sentir, ter um sentimento, eu quero, eu preciso de que aquilo seja restaurado na minha vida, de que possa ser feito uma inconformação, uma tristeza, o sentimento que te leva a fazer algo. A dor que gera a reconstrução. Primeiro, eu preciso reconhecer, ver a realidade das ruínas, sem filtro, sem negação. Realmente, eu preciso da reconstrução do Senhor nesta área da minha vida. Eu preciso ter uma empatia, me colocar no lugar, permitir que a dor quebra o alcance do meu coração. Que eu possa pegar e olhar e falar assim, eu sinto essa dor, eu preciso de uma mudança. E eu vou fazer essa mudança, custe o que custar. E terceiro propósito, eu não ficar só triste. Eu transformar esse luto e essa frustração em combustível para que tudo mude, tudo seja transformado. Para que Deus possa fazer algo na minha vida. Amados, nenhuma reconstrução, nenhum recomeço, ele vai acontecer enquanto nós não sentirmos uma profunda dor pelo que foi perdido. Enquanto a gente achar que está tudo bem, que é normal, que não vai ser mudado nada. A reconstrução, ela começa na nossa vida espiritual. Perdão. Para reconstruir, é necessário começar pela nossa vida espiritual. Não adianta eu ficar reclamando, choramingando, murmurando. O que Neemias foi lá e fez? Ele chorou, ele se lamentou, mas ele jejuou, ele orou. Ele pediu a Deus, Senhor, me mostra algo que eu possa fazer para que seja restaurado a minha cidade, o meu povo que sofre. Amados, nós não somos seres carnais que vamos viver no mundo espiritual. Nós somos seres espirituais que estão, por enquanto, no mundo carnal. O nosso destino é o céu, a nossa terra é o céu, a nossa morada é o céu. E nós, como seres espirituais, tudo que nós fazemos precisa começar no espiritual. Precisa começar na nossa vida espiritual. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. Nós precisamos, o que precisa ser reconstruído na sua vida? Você já entregou em jejum e oração? Teve uma vez, amados, que nós fomos chamados, eu e minha esposa, para cuidar de um casal que estava praticamente se separando, estava se separando. Ele estava com as malas prontas. E ela chamou a gente lá e a gente foi conversando. De repente já eram 2 horas da manhã. E ele pega e fala assim, ó, já está muito tarde para eu sair, eu vou dormir lá e amanhã cedo eu vou embora. Transigente, ele queria mesmo, ele ia deixar aquela casa. Nós pegamos e viramos para aquela irmã e falamos assim, minha irmã, essa noite é uma noite de guerra para você. Passa essa noite orando ao Senhor.
Passa essa noite buscando ao Senhor aqui, que nós vamos estar buscando o Senhor e orando na nossa casa para que o seu casamento seja restaurado. Quando a gente chega, antes de chegar em casa, e a massa não era longe aqui não, era uma cidadezinha de 8.000 habitantes. Parece uma notificação na época do Facebook pra gente. Ela estava fazendo aqueles testezinhos assim, que você é uma pessoa incrível, que você, sabe? Aqueles que dá vírus, não. Nada a ver com oração, nada a ver com buscar. Mas a gente precisa, se eu quero reconstruir, eu preciso pagar o preço. Pastor, eu quero jejuar, eu vou jejuar até quando? Até o Senhor te mostrar. Muitas pessoas me perguntam, pastor, eu queria que Deus falasse comigo, eu preciso jejuar quanto? Jejue até o Senhor falar com você. Ore até o Senhor falar com você. Não é você que dá o tempo, é Ele que fala o tempo. É Ele que vai ver o seu coração. É Ele que vai ver o que precisa ser reconstruído. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo, ele fala sobre essas fortalezas como sendo fortalezas da nossa mente. Muros criados pelo diabo na nossa mente que nos impedem de buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São muros que nós mesmos fazemos. Muros que o diabo vai lá e procura fazer nas nossas mentes. E muitas vezes nós deixamos. A reconstrução ela precisa começar na vida espiritual como se fosse um alicerce. Como se fosse a primeira pedra que você coloca no muro. A oração, o arrependimento. E aí Deus começa a te dar planejamento, começa a te dar visão. E aí você vai agir. A gente quer sair agindo, a gente quer sair fazendo, e a gente vai tomando as piores decisões da nossa vida. E não temos nada reconstruído, amados. Toda reconstrução ela deve começar pela vida espiritual. Toda reconstrução começa com jejum e oração. Toda reconstrução começa primeiro a ser gerada no reino espiritual, em oração e em jejum, para depois ser gerada no mundo físico. Nenhuma reconstrução ela vai ter sucesso se ela não iniciar pela consagração, pelo preço pago em oração e em jejum. Para reconstruir, a gente precisa reconstruir juntos, amados. É necessário contar com a ajuda de pessoas que tenham o mesmo propósito. Você vai reconstruir, amados. Você precisa buscar aquela pessoa que vai falar para você, vamos lá, eu quero te ajudar a reconstruir. Eu quero te ajudar a fazer. Mas quem que a gente procura? Aquela pessoa que ajuda a quebrar tudo, a destruir. Você está passando por uma crise, alguma coisa no seu casamento, você vai procurar a sua vizinha que vai lá e falar assim, larga dele. Deixa ele, abandona ele. Você vai procurar aquela irmã que fala assim, larga dele. Você vai procurar aquele teu colega no trabalho que vai falar assim, não, rapaz, mulher você acha toda hora. E você vai ouvir aquela pessoa. Por que você não ouve pessoas que querem que você reconstrua, que você restaure, que seja refeito segundo a vontade de Deus? Olha só o que fala Neemias capítulo 3, versículo 28 a 32. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos na frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta leste, fez os reparos.
Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, fizeram os reparos junto trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos do muro até a casa do servo do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até a sala superior da esquina, e entre a sala superior da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Amados, aqui falou de algum engenheiro, aqui falou de algum escultor, gente que trabalhava com ouro, comerciante, pessoas normais que tinham sua casa próximas, aonde a muralha tinha sido derrubada, gente que queria que fosse restaurado, se juntaram com Neemias e cada um pegou e falou assim: vamos cada um pegar a sua parte aqui e vamos fazer e vamos terminar essa obra que é de Deus, porque a cidade é de Deus. Neemias, ele não estava sozinho, ele contava com a ajuda de muitas pessoas que estavam dispostas a ajudar a reconstruir. O que a gente precisa para reconstruir juntos, amados? Um propósito compartilhado, a mesma visão em diferentes origens, habilidades complementares. O que eu posso não saber, você pode saber, e um ajuda o outro. Isso é o corpo de Cristo. Nós não somos iguais, mas cada um é usado por Deus, com seus dons, com seus talentos. A força de um compensa a fraqueza do outro. E nós, em unidade, nós somos inquebráveis. O muro fecha as brechas. Amados, o inimigo está procurando brechas. Os anjos do Senhor acampam ao redor, mas o inimigo está ao derredor como um leão que ruge. Ele está procurando uma brecha entre os anjos, amados. Ele está procurando algo que ele possa entrar. Algo que ele possa ir lá e falar assim: eu quero de volta o que é meu. Ele quer de volta a gente que já fomos dele. Porque se nós não somos de Deus, nós somos de quem? Ele quer retomar aquilo que é dele. E nós ficamos deixando brechas, amados. A gente aprende aqui que a gente não deve caminhar sozinhos. A obra de Deus não se faz sozinha. Se faz com muitas pessoas, de diferentes jeitos. Cada um reconstruindo onde está perto, de preferência, perto da sua própria casa. Para reconstruir, é necessário resistir aos ataques do inimigo. Neemias capítulo 4, versículo 1 a 3 diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois me construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Amado, vai aparecer um monte de Sanbalate, um monte de Tobias, para falar que você não vai conseguir, para falar que a obra que você está fazendo não adianta, mas se você estiver com Deus, estiver em união, estiver em comunhão, Deus vai. O inimigo, ele não se alegra quando ele vê algo sendo reconstruído, ele quer fazer a casa dele em cima das ruínas. Quando ele vê que está sendo reconstruída, mas ele fica irado, ele fica indignado, ele fica inconformado. Existem pessoas que estão se alegrando com a desgraça dos outros, mas que ficam tristes e iradas quando existe uma reconciliação, uma reconstrução. Esse sentimento, amados, nós chamamos inveja, ciúmes. Qual sentimento que nasce no seu coração quando você vê alguém prosperar? Você fica assim: Deus,
Por que ele está prosperando e eu não? Cuidado, amado, se você tem sentido isso. Se você sente tristeza, é sinal que algo precisa ser tratado no seu coração. Toda vez que algo estiver sendo reconstruído, o inimigo vai tentar gerar uma confusão. Olha só o que fala Neemias capítulo 4, 7 e 8. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Guarda isso, meus irmãos. Toda vez que haver uma confusão, é uma ação do inimigo. O inimigo está agindo. Nós precisamos fechar as brechas. Olha só, Neemias capítulo 5, do 14 ao 18, diz assim: dezembro, amados. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano de seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Contudo, os governantes anteriores, aqueles que me precederam, e puseram carga sobre o povo, e tomavam dele 40 ciclos de prata, além de pão e vinho. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo. Por temer a Deus, porém, eu não ajudo dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nem um pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre os judeus, o povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também pessoas de nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebi uma grande remessa de vinho de todo tipo. E apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre esse povo. Amados, dê exemplo de oração, dê exemplo de ação, dê exemplo de comunhão, dê exemplo de compromisso, de abnegação, de jejum. Para construir, é necessário que você não desista. Quando que eu vou terminar? Quando o Senhor fizer a obra. Quando eu vou parar de orar? Quando o Senhor fizer a obra. Quando eu vou pegar e parar de jejuar? Quando o Senhor tiver reconstruído aquilo que foi perdido. Amados, existe um momento que todos nós vivemos, que a gente pega e fala assim: eu não aguento mais, não está dando mais. Isso é chamado ponto de ruptura. Mas aí que você precisa continuar. É aí, amados, que todos voltam para trás. É aí que todos desistem. É aí que todos perdem a sua bênção. Se você continuar, se você lembrar-se do Senhor, se você lutar por seus irmãos, por você mesmo, com todas as suas forças, o Senhor vai te ajudar a atravessar esse deserto. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nem uma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície do Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso parar. Por que parar a obras para encontrar-me com vocês? Desista, amados.
Não desça, não saia do propósito, não desanime. Não olhe para baixo, rejeite toda proposta do inimigo. Tem uma palavra em seus lábios: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias, ele pegou e falou assim: eles estão planejando nos atacar, o que a gente vai fazer? Uma mão você pega a pá para construir, na outra você pega a espada para se defender. Mas não pare a obra. E ele vai lá e pega a espada e não para de trabalhar. E a gente precisa aprender isso. A colher de pedreiro, né? O foco na construção diária, não para de construir, não para de orar. A disciplina continua. Acorda um pouco mais cedo, vai orar, vai buscar o Senhor. Tem um avanço físico, um avanço mental, fala assim: o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. E a espada continua vigilante com as ações do inimigo. Guarda teus pensamentos. Quando o inimigo vier oprimir você, falando que você não vai conseguir, que o teu Deus não vai te ajudar, repele isso. Estabeleça limites. Fala assim: não, ele vai fazer. A resistência ativa, não se deixe desencorajar. Quando chegar um Sanbalate, um Tobias na sua vida, falar assim: é muito difícil, é isso mesmo, você não vai conseguir. Meu Deus vai fazer. Construa o futuro com uma mão e proteja o seu coração com a outra, amados. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com um orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Deus vai abençoar poderosamente, meus amados. Deus vai abençoar poderosamente essa obra de reconstrução. Todos irão reconhecer e ver que Deus foi responsável. E você vai falar: eu fiz isso com a ajuda de Deus. Amados, a gente fala assim: foi pronto em 52 dias. Olha o muro, gente, que foi feito em 52 dias. 8 metros de altura. 1.600 metros de comprimento e 2 metros de largura. Vocês acham que era fácil fazer isso em 52 dias? Amados, todas as áreas da sua vida serão restauradas e reconstruídas para a glória de Deus. Quando a obediência humana se encontra com o favor divino, o impossível é alcançado em tempo recorde. E a glória pertence àquele que constrói todas as coisas. Amados, eu não vou falar 52 dias, não. Tira 40 dias de jejum e oração. Ele que precisa se restaurar. Faz um propósito. Continua. Não esmoreça. Fala assim: Senhor, o Senhor está vendo isso? Eu garanto que o Senhor vai falar com vocês, amados. Queria orar com vocês, amados. Senhor, que o Senhor possa reconstruir aquilo que foi quebrado. Que o Senhor possa trazer de volta, trazer novo aquilo que foi destruído, Senhor. Que o Senhor possa fechar as brechas que o inimigo tem usado para trazer desolação, sofrimento dos seus filhos. Que o Senhor possa fazer uma nova obra, no nome de Jesus. Amados,